Pai do Senhor, meu querido, Pai do Senhor, minha querida, quero falar um pouquinho hoje sobre Jó, com o tema que um pai, um amigo e um servo fiel. Querido, lá em Jó, capítulo 1, verso 8, você pode ver, é um versículo onde o próprio Deus, ele dá testemunho de Jó, onde ele elogia as atitudes, o comportamento, a vida de Jó. Jó, capítulo 1, verso 8. Eu posso até perguntar para você, Deus, hoje, se fosse dar um testemunho da tua conduta, do teu comportamento, da tua vida como crente, o que ele iria dizer de você? O que ele iria falar? Queridos, nós sabemos que Jó passou por lutas, por dificuldades, por um diálogo meio estranho que o Senhor teve com o diabo, na questão da fidelidade de Jó. Ele disse para Deus que Jó só era fiel porque era rico. Deus manda ele tirar tudo, inclusive tira até os filhos de Jó. Depois ele diz que o Jó é fiel porque ele tem saúde. Ele vai e manda que ele toque na saúde de Jó. Só não podia matá-lo. E eu e você que lemos, já conhecemos a história de Jó, e você que ainda não conhece, eu estou até pedindo que você leia o livro de Jó, para você ver o tanto que esse homem sofreu e o tanto que Deus amou esse homem. Querido, mas depois de todo um desenrolar da visita dos amigos que fizeram acusações contra Jó, que em vez de chegar lá para dar apoio a Jó, fizeram foi questionar a fidelidade dele, dizendo que ele não era fiel, que ele estava doente por isso ou por aquilo. Mas na verdade, Jó era uma pessoa fiel, era um servo fiel, ele era um bom pai, porque ele intercedia pelos filhos, ele era um bom amigo, porque no final de tudo, Deus manda que Jó ore pelos seus amigos, para que eles não fossem destruídos. Por quê? Porque eles, os amigos de Jó, eles tinham uma ideia de Deus que não condiz com o que Deus na verdade é. Lógico que na visão deles, eles estavam elogiando, exaltando a Deus, mas não da forma correta. Por isso que Deus disse que se Jó não orasse por eles, Deus iria matá-los. Mas é interessante, querido, que quando Jó ora pelos seus amigos, 5 coisas acontecem na vida de Jó. Eu estou falando isso depois de todo o processo que ele passou, pelo sofrimento que ele passou. Muitas vezes, querido, a gente passa pelo sofrimento e fica murmurando, blasfemando, questionando a fidelidade, o amor de Deus. Mas Jó foi fiel até o fim. E quando tudo isso começou? Quando começou a reverter a situação de Jó? Quando Jó orou pelos seus amigos. Depois de capítulo 40, 41, mais ou menos, que eu não lembro agora, que Deus fala com Jó, de certo modo até repreende Jó. Deus vai e manda que ele ore pelos seus amigos. E depois que Jó ora pelos seus amigos, acontece 5 bênçãos na vida de Jó. A primeira é a vitória espiritual. Ele antes dizia que conhecia a Deus de ouvir falar. Agora ele disse que conhecia a Deus de andar com Deus.
2. O relacionamento, a reconciliação com o Senhor. Porque agora ele de verdade conhecia a Deus. Sabia como é que era Deus. Antes, ele não sabia, na verdade, quem era Deus. Desculpa. Muitas vezes isso acontece comigo e com você. Tiramos conclusões de como ser ou como Deus é, como Deus deve agir. Mas Deus sabe todas as coisas. Uma outra coisa é que Jó, ele teve uma vitória moral. Por que uma vitória moral? Você lembra que quando Jó adoeceu, perdeu a riqueza, quando ele perdeu os filhos, a família, todo mundo se afastou dele. Ele era um homem honrado na cidade. E ninguém mais dava valor a ele. Ninguém mais valorizava Jó. Mas quando Deus instituiu a saúde de Jó, diz aqui que ele moralmente foi restabelecido. Vitória para ele. Outra coisa, ele obteve uma vitória material, financeira. Diz a Bíblia Sagrada que Deus deu 2 vezes mais a Jó, de tudo que ele tinha. Interessante que Deus só não deu a ele os filhos em dobro e mulher em dobro. Por quê? Porque filhos não poderiam ser em dobro, porque, por exemplo, se ele tinha 10 filhos, se o senhor tivesse dado 20 filhos, não seria o dobro, seria o triplo. Por quê? Porque quando um filho meu ou seu morre, ele não deixa de existir, certo? Então, com os que estavam no céu e com os que o Senhor deu, era o dobro que ele tinha. O interessante também é que quando ele ora pelos seus amigos, o seu relacionamento com a sua esposa é restituído. Você lembra que a esposa dele chegou para ele e disse: Jó, tu ainda continua fiel a esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Eu quero dizer para você, meu querido, que muitas vezes a pessoa no desespero, aquela pessoa que não está muito firme, ela pode falar alguns tipos de asneira, de besteira. Mas eu quero dizer para você, se nós permanecermos fiel, Deus tem o poder de restaurar as suas rendas, restaurar o seu casamento, restaurar os seus filhos, restaurar a sua honra e lhe dar vitória e lhe restaurar a comunhão com Ele. Querido, isso é uma mensagem de Deus para o teu coração. Fica com Deus, fica na paz do Senhor. Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.